Quase 4 meses se passaram da morte da idosa Malvina Graciana, 85 anos, num asilo lá em São José dos Pinhais. A família ainda espera que os culpados sejam identificados e punidos. Essa senhora de 85 anos foi agredida antes de morrer nessa casa de repouso. O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de novembro do ano passado e os laudos confirmaram que a causa da morte foi por agressão física. Coloca no ar. No asilo, portas trancadas e nem sinal da dona e da funcionária que acabaram de sair da cadeia. Nair Costa e Tatiane Ribeiro ficaram detidas por 30 dias, até que a ordem de prisão venceu. O filho da dona do asilo, Vidal Gonçalves, que estava foragido, conseguiu habeas corpus. A justiça mandou fechar o lar para idosos, que funcionava sem toda a documentação exigida, mas só depois que a casa virou cenário de um crime brutal. O asilo passou a ser caso de polícia porque uma idosa foi morta a bengaladas lá dentro. Foram pelo menos 16 golpes, segundo a investigação. A vítima, Malvina Pereira, de 85 anos, que já não enxergava com um dos olhos e que teve movimentos de um braço e de uma perna afetados por um derrame. Em novembro, quando tudo aconteceu, os responsáveis pelo asilo teriam chamado socorro informando uma queda de idoso. Depois teriam dito que a vítima se autolesionou e, por fim, afirmar que outra idosa com problemas mentais quem cometeu o crime. A primeira informação que chegou era que a minha mãe tinha tido um surto e ela tinha se automutilado. A proprietária dessa casa lá disse que foi tentar tomar essa bengala dela e ela foi bater com a bengala na cabeça dela e acabou quebrando o braço dela e machucou também o pé dela. Estavam aí, no caso, acusando a minha mãe que a minha mãe tinha agredido ela. Tinha agredido ela batendo com a bengala. E nós sabemos que isso não é real, que a minha mãe não tinha condições de fazer isso. Estou transmitindo que houve uma mentira. Porque quem disse isso textualmente foi a senhora Nair e foi a senhora Tatiane quando interrogadas perante a autoridade policial. Ambas reconheceram que mentiram. É importante frisar que quando ocorre o evento com a senhora Malvina, quando eles acionam o SAMU sob a hipótese de queda de idoso. Quando o SAMU chega no local e os médicos, os enfermeiros percebem que aquilo de nada tem a ver com uma queda de idoso, dada a quantidade de lesões na cabeça da senhora Malvina, eles mudam a versão e dizem que ela se autoagrediu com a própria bengala. Pois bem, não precisa ser um perito em medicina legal para saber que ninguém consegue se autoagredir por 19 vezes, no mínimo 19 vezes, é o que aponta o laudo, com a intensidade, com a força que a senhora Malvina foi agredida. E aí, passados alguns dias, passados então aí os momentos iniciais, quando eles podem se reunir, consultar outras pessoas, surge a informação de que não, de que teria sido uma terceira pessoa, uma senhora que sofria de esquizofrenia. Então, a própria senhora Nair e a senhora Tatiane reconhecem em interrogatório policial que mentiram. Agora, o Ministério Público pediu exames de sanidade mental da suposta culpada pela morte da idosa. A polícia já ouviu a dona e a funcionária do asilo, que seria responsável por cuidar de 25 idosos. Segundo o advogado que representa a família da vítima, elas trouxeram uma versão do que teria acontecido. Elas alegam que quem presenciou as agressões teria sido a cuidadora Tatiane, que teria gritado para a senhora doente mental parar com as agressões e que ela não teria parado e que então ela sai para solicitar o auxílio da senhora Nair. E a senhora Nair, quando retorna, já retorna com a cena ali nos seus últimos detalhes. Então ela não teria, em tese, presenciado as agressões. No entanto, é interessante dizer que na versão da senhora Tatiane e da senhora Nair, uma única moradora da casa presenciou as agressões do começo ao fim e que seria justamente uma moradora portadora de Alzheimer e que nada mais lembra. Então percebe que com o passar do tempo a história vai ganhando
contornos e riquezas de detalhes, sempre para dificultar efetivamente o trabalho da investigação. A polícia já enviou a conclusão das investigações feitas até agora para o Ministério Público, mas o inquérito não foi concluído. Os investigadores pedem mais tempo para continuar com as apurações em torno do crime e querem ainda ouvir mais testemunhas. A decisão agora está nas mãos do Ministério Público. Enquanto isso, para o filho da vítima, resta dor, revolta e indignação. A minha mãe foi colocada dentro dessa casa de repouso para ser cuidada. Nós pagávamos para que cuidassem dela. Era pago, não era de graça. E todo final de semana ela estava com a família, ela passava os finais de semana conosco. Então nós estávamos cuidando da nossa mãe. Então você espera tudo numa casa de repouso, que a pessoa seja maltratada, que o alimento não seja bom, qualquer coisa assim. Mas que vão matar dentro de uma casa de repouso e sem ter ninguém para cuidar, para proteger. Tanto defesa quanto família pedem que os representantes do asilo sejam, sim, responsabilizados pelo crime. Na medida em que eles deixam uma única cuidadora para 25 idosos, muitos deles com doença mental, né, do nível de uma esquizofrenia, ou Alzheimer, ou outras limitações, eles estão, sim, cientes do risco do que pode acontecer. Na palavra deles, a senhora portadora de esquizofrenia tinha um nível de agressividade relevante e ainda assim nada fizeram. Então, nós entendemos que, quer seja por um caminho, quer seja por outro, eles precisam sim serem denunciados por homicídio doloso. É assim que nós esperamos. Nós queremos ver as pessoas, os bandidos que cometeram isso, que vão para a cadeia. Que este crime seja solucionado. Nós queremos saber o porquê que a nossa mãe foi assassinada. Tem que ter um porquê. E que a justiça mande logo esses criminosos para a cadeia, que alivie pelo menos um pouco a dor que nós estamos sentindo. Porque nós não aguentamos mais, nós não suportamos mais de não saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu na verdade.